Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 1. Nessa aula, nós iremos apresentar os conceitos estruturantes que estarão presentes em nosso curso de formação. Esse curso de extensão oferecido aqui para vocês está composto por várias aulas e módulos, e esses conceitos estarão presentes ao longo desse curso, por isso eles são tão importantes neste primeiro momento. Esses conceitos estarão disponíveis em 2 materiais, também disponibilizados para vocês. Primeiramente na nossa cartilha, que estará postada aqui no AVA. Ao final da nossa cartilha, nós apresentamos um glossário de palavras e conceitos muito importantes e também utilizados ao longo do nosso material didático. Além disso, também estará disponibilizado o material dessa aula aqui abaixo no nosso ambiente virtual. Esses conceitos são importantes para nós compreendermos até mesmo a nossa própria Constituição. Nós, equipe do LAPED, que é o Laboratório de Pesquisa e Ensino em Didática da História, em sua maioria somos historiadores e professores de História. Dessa forma, nós sabemos que os conceitos eles são muito importantes a partir de um conceito histórico e contextual, pois esses conceitos eles não aparecem de forma preterida. Então nós temos, por exemplo, tempo, memória, narrativa, fonte. Todos esses conceitos carregam uma significação, um significado. Por isso, eles serão apresentados na aula de hoje. Para nós, historiadores, e principalmente para nós, equipe do LAPED, que estou me referindo, a história é a ciência que estuda o homem no tempo. Essa frase ela é atribuída ao historiador Mark Bloch. Nós, atualmente, diríamos que a história é o estudo da humanidade no tempo, né? Não utilizamos mais essa palavra homem de maneira universal. Então, discutir espaço, tempo e memória é fundamental. Nesse sentido, nós vamos apresentar alguns conceitos que são muito importantes e que serão recorrentes ao longo do curso. Por isso, é importante que vocês saibam e tenham uma compreensão do que nós estamos nos referindo ao longo das aulas. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar na aula de hoje é o conceito de fonte. Fonte histórica. Fonte histórica é todo vestígio, documento, objeto ou relato que foi produzido pelo ser humano e que pode ser utilizado para compreensão de um contexto histórico. Nesse sentido, nós vamos ter, por exemplo, documentos oficiais, como, por exemplo, atas, ofícios, certidões de casamento, de divórcio, de óbito. Esses são registros oficiais que são considerados registros civis, né? Até mesmo registros que são próprios do ambiente escolar e documentos institucionais da escola, da universidade e de repartições públicas. Além disso, nós também temos fontes que são utilizadas no nosso cotidiano, como, por exemplo, jornais, revistas, diários, fotografias. Tudo isso pode ser considerado fonte histórica. Mas nós temos algumas definições e ela é dividida em 3 tipos. Primeiro, fonte primária. Fonte primária é aquela que oferece uma informação original, de primeira mão, sobre um evento ou um período. Nesse caso, elas são contemporâneas ao acontecimento ou foram criadas por alguém que vivenciou diretamente. Então, por exemplo, são esses documentos oficiais, esses diários que foram produzidos nesse momento, matérias de jornais sobre aqueles acontecimentos que foram produzidos naquele momento. Então, tudo isso é considerado fonte primária. Fonte secundária é uma análise, uma interpretação ou uma síntese da fonte primária. No caso, por exemplo, todo o material que nós produzimos no universo acadêmico, como TCCs, dissertações, teses, artigos. Esses trabalhos são uma análise a partir de uma fonte histórica. E as fontes terciárias são compilações e organizações que indexam essas informações, que são as enciclopédias e os livros didáticos. Então, todas essas fontes históricas podem ser discutidas a partir da perspectiva que vocês utilizam. Então, nesse caso, se você quiser utilizar uma fonte histórica de jornal ou até mesmo uma fotografia que foi produzida naquele tempo, ela te dará uma resposta sobre aquele espaço de momento, de tempo e de ambiente. Se você utilizar uma reportagem, por exemplo, de comemoração de 40 anos, 50 anos, sobre algo que aconteceu posteriormente, ela não é contemporânea àquele acontecimento.
ela já passou. Então, ela é uma análise de um fato histórico. Então, ela será uma fonte secundária. As fontes, elas são produzidas pela humanidade desde o princípio. Tanto, por exemplo, nós temos no Egito as tumbas, né, as pirâmides, na Grécia, os vasos, os afrescos do Renascimento, tudo isso é fonte histórica. Não necessariamente só documentos oficiais. Fonte também pode ser filmes, músicas, a partir da interpretação e da problematização que nós utilizamos. Num segundo momento, qual o conceito que nós temos? Tempo histórico. Tempo, não esse tempo cronológico que nós utilizamos no nosso relógio, esse tempo da nossa sociedade tão acelerado. Tempo no sentido histórico, utilizado pelos historiadores, que é diferente desse tempo do relógio e do calendário do nosso dia a dia. Tempo é uma forma de observar as sociedades e os fenômenos que vivem essa duração, esse ritmo e essa mudança. Então nós temos, por exemplo, diversos períodos históricos que são constituídos a partir de marcos temporais, né? Que são clássicos que a gente utiliza desde a escola. Então, por exemplo, o início da história, que é quando surge a escrita, o fim da Idade Moderna, quando acontece a Revolução Francesa. Então, esses marcos históricos estão vinculados a esse tempo histórico. E aí, nesse sentido, nós temos 3 possibilidades de tempo. Tempo de curta duração, tempo de média duração e tempo de longa duração. Nós, na grande maioria das vezes, trabalhamos com tempos de curta e longa e média duração, né? Trabalhamos com fenômenos que duram meses ou até mesmo alguns anos. Nesse sentido, por exemplo, nós podemos trabalhar, por exemplo, com o próprio processo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai eclodir em um determinado momento, mas meses antes esse movimento já estava sendo gestado. Não é algo que surge naquele momento exato. São vários acontecimentos que vão desencadear aquilo. Então nós podemos estudar esse processo de maneira contínua, em sua grande maioria. Vocês vão ver que no material didático que eu disponibilizei aqui abaixo para vocês, eu citei o historiador Fernand Braudel. O Fernand Braudel, ele trabalhou muito com essa conceituação de tempo e de estrutura. Como se estrutura o tempo? O historiador, ele trabalhou principalmente com o tempo de longa duração. Ele é uma referência, né, nessa conceituação de longa duração. Nós raramente vamos utilizar, porque nós não trabalhamos com 500 anos da história, com 1000 anos da história, como, por exemplo, o professor Fernand Braudel utilizou no livro do Mediterrâneo. Nós utilizamos perspectivas menores, mais focais. Por isso nós trabalhamos tanto com a média e com a curta duração. Então esses tempos são acontecimentos e fenômenos que, em primeira instância, os de curta duração são breves, são singulares e mostram, por exemplo, uma batalha, uma assinatura de um tratado, algo mais focal. O tempo de média duração, ele é uma conjuntura, ele vai apresentar várias oscilações e transformações, seja permanências de determinadas estruturas ou rupturas, como por exemplo a Revolução Francesa, que é uma própria ruptura desse sistema monárquico na França. E nós temos também o tempo de longa duração, como eu falei para vocês, que é esse tempo quase móvel, ele é lento, ele é ligado às estruturas geográficas e civilizacionais. Então nós temos, por exemplo, o clima, a própria vegetação, a natureza, né, que vai apresentar também essa transformação ao longo do tempo, e as mentalidades. A mentalidade também vai sendo transformada de maneira lenta e gradual, por isso ela é utilizada ao longo do fluxo do tempo de longa duração. O outro conceito que nós vamos trabalhar hoje é o conceito de narrativa. Narrativa é um conceito fundamental que se aplica a diversas áreas. Tanto nós, a área das humanas, como a área das linguagens, o jornalismo, até mesmo o cinema, se utiliza de narrativa, né? A narrativa, na essência, ele é um relato, uma sequência de eventos e experiências, que podem ser tanto reais como fictícias, né? Nós produzimos uma narrativa histórica a partir de conceitos, de teoria e método. No nosso sentido aqui, do nosso curso, nós utilizamos o conceito de narrativa do Jörg Hisen, que é o historiador alemão que nós utilizamos no ensino de história
e na didática da história. Para o Ior Hizzen, a narrativa histórica é a forma fundamental pela qual a humanidade constrói a consciência histórica, ou seja, a capacidade de interpretar o passado para orientar a vida no presente e no futuro. A maneira como eu, indivíduo, hoje, interpreto a minha realidade social, consigo observar o meu passado e o passado, por exemplo, da minha família e dos meus familiares, e o presente e até mesmo o futuro que eu estou constituída dentro disso. Isso se chama narrativa histórica, compreensão de narrativa histórica e compreensão de consciência histórica. Um indivíduo que não consegue fazer esse tipo de cognição e ele não consegue observar a sua localidade nesse espaço-tempo. Ele não consegue se compreender na sociedade e também não consegue observar que ele é fruto de uma realidade histórica, social e política. Porque todos nós somos, né, construção disso. Nós recebemos influência do lugar onde moramos, das pessoas que convivemos, das pessoas que lemos, das pessoas que conteúdos que produzimos, que consumimos. Tudo isso faz nós nos constituirmos como humanos e termos essa identidade e constituir essa narrativa histórica e também essa determinação de consciência. O próximo conceito é o conceito de memória. O conceito de memória é muito utilizado principalmente pelo pessoal que trabalha com patrimônio, né, que trabalha com educação ambiental, educação histórica, mas a memória é um conceito muito utilizado pelos historiadores, né. Nós temos, num primeiro momento, um conceito de memória social, uma memória coletiva, né? Ele é utilizado pelo historiador Maurice Halbach, que ele é um sociólogo francês, né? E ele vai trabalhar com esse conceito de memória coletiva porque ele acredita que a memória não é algo individual, mas sim um ato que pode ocorrer dentro de um quadro social. Então, todos os indivíduos que passam por esse momento, seja família, seja uma nação, seja uma classe social, né, em diferentes proporções, fornece referenciais, ideias e palavras para evocar essa memória do passado. Então, o Maurice Halbach, ele vai trabalhar muito com o conceito de memória coletiva. E para ele, essas memórias são fornecidas através da linguagem, seja essa linguagem que eu estou falando para vocês, ou até mesmo a linguagem que eu apresento, né, na maneira de me vestir, de me portar, de me apresentar, como no espaço e no tempo. Por isso que esses conceitos eles sempre vão ser presentes ao longo das interpretações. Então, para o Maurice Halbach, a memória é algo vivo, afetivo, múltiplo e pertencente a um grupo, não ao individual, né? E a história, diferentemente da memória, ela é escrita, ela é objetiva e ela possui método e teoria. Então, a nossa memória ela pode falhar, ela pode nos enganar, diferentemente da constituição da história. Mas essa memória, para o Maurice Halbach, ela é feita a partir dessa coletividade. Então, a memória coletiva serve para manter a coesão e a identidade de um grupo. Como, por exemplo, nós temos a memória da própria cidade na qual moramos, dos eventos históricos dessa cidade, dos monumentos históricos. Num segundo momento, nós temos o Pierre Nora. O Pierre Nora é um historiador francês e ele vai escrever um livro que se chama Lugares de Memória, que vai bem de encontro ao que eu estou falando para vocês agora. Esses lugares de memória carregam em sua constituição a memória viva dessa sociedade. Então, por exemplo, monumentos, museus, né, prédios, praças, são constituição de lugares de memória. Então, nesse sentido, ele fala que toda unidade significativa de ordem material ou ideal, né, que é a vontade dos homens, no tempo, converteu-se num elemento simbólico que se torna memorial e da comunidade. Nós temos patrimônios e locais de memória dentro do próprio município, do estado e da nossa nação. E esses locais de memória contam uma história nacional, uma história estadual ou uma história do próprio município. E esses locais de memória são importantes, né? O Pierre Nora está pesquisando basicamente nesse livro, Lugares de Memória dele, a Revolução Francesa, mas serve para nós observarmos isso.
Porque ele fala que a memória ela não é espontânea, ela não surge do nada, né? Ela nasce de um sentimento que existe dentro do próprio indivíduo e até mesmo dessas constituições que são, por exemplo, os feriados nacionais, né? Os feriados e os monumentos. Existe uma instituição que se quer lembrar desta data, que se quer lembrar deste momento e desse lugar de memória. Como, por exemplo, os nossos próprios aniversários, né? Celebrar os aniversários é uma constituição de memória da nossa família e de nós, indivíduos. E, por último, nós temos o Paul Ricoeur, que também é um filósofo francês, que analisa a memória a partir da memória, a história e o esquecimento. Por quê? Existe uma tensão entre lembrar e esquecer. Nós, como indivíduos, temos uma tendência a lembrarmos de momentos mais agradáveis e de esquecermos momentos mais difíceis. Por isso que o Paul Ricoeur vai falar que a memória ela é seletiva. Então ele vai falar que existe uma memória que é necessário utilizar o bom uso dessa memória e cuidar para não cairmos no abuso dessa memória imposta ou forçada. Um exemplo clássico da nossa história nacional é suavizar ou fingir que não existiu o período da ditadura militar no Brasil e o período das perseguições. Nós recentemente passamos pelo período da pandemia e também, depois de 3, 4 anos, nós, vou utilizar a palavra fingimos que não passamos por isso. Nós selecionamos o que nós queremos lembrar. E é justamente o que o Paul Ricoeur ele vai falar, né? Que nós não podemos esquecer na história desses momentos difíceis. Esses momentos difíceis, eles devem ser registrados, eles devem ser observados, porque a memória ela é mediadora. Então, ela precisa, e nós temos um dever com esta memória. Mesmo que seja um momento difícil, a pandemia, a ditadura militar, nós não podemos esquecer deste momento, dessa Constituição. Outro tema que é muito também esquecido dentro do nosso ambiente escolar é o próprio período da escravidão, né? Por ser um tema difícil e por nós ainda sermos um país que apresenta uma desigualdade social vinculada à etnia, né, a cor de pele das pessoas, que é um preconceito visual, isso é muito forte dentro da nossa própria constituição social. Então, é necessário que essa memória seja utilizada, que é esse bom uso da memória, e não essa memória imposta e forçada, que é utilizada, por exemplo, pelos grandes feriados nacionais, e como, por exemplo, o que agora que eu estou comentando com vocês, né? O próprio 20 de novembro, que agora, desde o ano passado, se tornou feriado nacional. Pela primeira vez na história, nós vamos ter o Dia da Consciência Negra, e isso vai ser feriado nacional. Em 500 anos de história do Brasil, isso demorou, porque durante muito tempo isso foi esquecido, né? Isso foi fingido que não existia. E agora isso é comemorado, porque isso deve ser comemorado, isso deve ser exaltado e deve existir esse marco. Por isso que se utiliza dessa memória. E por fim, nós temos o conceito de consciência histórica, né? Que é a capacidade de dar sentido ao tempo. Nós, indivíduos, temos consciência histórica a partir do momento que nós vemos uma novela, vemos um filme, e nós conseguimos observar que existe um tipo de narrativa que é construída naquele filme, naquela novela, de maneira intencional, né? Porque nós nos constituímos através do tempo e espaço, do passado, do presente e do futuro. E aí, essa formação de consciência histórica, ela é essencial para a nossa formação de identidade cultural, né? Porque a nossa consciência cultural, ela é formada a partir disso. Eu, como moradora da cidade do Rio Grande, universitária da FURG, como uma pessoa que mora e vive no ano de 2025, tenho influências dos locais, do tempo, da cidade, dos meus amigos e do que eu consumo na internet também, por exemplo, né? Isso vai nos atravessando e nos constituindo como pessoas e indivíduos. E é justamente isso que a consciência histórica busca, analisar essa constituição dos alunos neste ambiente escolar. E aí nós temos também o pensamento histórico.
O pensamento histórico é um potencial que cria-se hipóteses sobre o passado, porque os alunos eles têm perspectivas sobre o passado, né? Todos nós carregamos uma bagagem sobre a nossa constituição, seja a nossa constituição familiar, seja a nossa constituição religiosa, seja a nossa constituição do próprio bairro, né? Nós temos uma constituição de memória e de pensamento histórico. E quando nós vemos essa história e esse passado, nós podemos fomentar a curiosidade nos alunos em observar esse espaço e proporcionar experiências que ajudem eles a desenvolver habilidades de pensamento. Então, por exemplo, uma criança que consegue observar que o hoje e o amanhã são temporalidades diferentes. Uma criança que consegue observar que a mãe, o pai e a avó têm idades diferentes, temporalidades diferentes, identidades diferentes. Isso tudo é importante na própria constituição do sentido dessa criança. Por isso que o pensamento histórico é tão importante. E depois nós temos a cognição histórica, que é a capacidade de pensar criticamente sobre os fatos e permitir que os estudantes questionem, argumentem e construam narrativas significativas sobre a experiência histórica. Que nem eu falei para vocês, o próprio caso da ditadura militar, né? Nós temos pessoas que vivenciaram esse período, que têm uma compreensão sobre isso, e podem ser, por exemplo, avós de uma criança, e essa criança vai ter contato com esse relato dentro de casa. E vai ser construída uma cognição histórica sobre esse relato. Não necessariamente vai ser uma cognição histórica certa ou errada, porque é uma memória, é a memória desse indivíduo sobre esse momento. Então, essa cognição histórica vai ser constituída a partir disso. Por quê? Porque todos os indivíduos são capazes de competências interpretativas. Toda criança, todo adulto e todo idoso. Nós somos capazes de compreensão dessas competências. E são essas competências que fazem que nós consigamos ler o mundo, ler o tempo e ler o espaço. Então nós trabalhamos, num primeiro momento, esses conceitos que são mais estruturantes. Os conceitos de cognição histórica, de consciência e de pensamento, eles serão trabalhados posteriormente, numa aula à parte, né, para nós termos uma melhor compreensão. Nesse primeiro momento, o que nós gostaríamos que ficasse bem esclarecido para vocês seriam os conceitos de tempo, de narrativa, de fonte e de memória. E como dito, todo esse material vai estar disponibilizado aqui abaixo para vocês lerem, tanto a nossa cartilha como o material da aula, e todas as dúvidas podem ser tiradas através de fóruns e mensagens no nosso ambiente AVA. Muito obrigado por continuarem na nossa aula e, novamente, bem-vindos ao nosso curso.